Falando só, Saulo Gomes e Feliz Natal! We wish you a Merry Christmas. Estamos aqui hoje no dia 25 e também me desculpem pelo atraso do vídeo, mas o atraso não foi tão ruim assim, pois hoje, no dia do nascimento do nosso mano Jesus, iremos relembrar o GP da Turquia de 2020, onde Sir Lewis Hamilton conquistou o seu 7º e até agora último título. Teve que ficar dos treinos até a última volta. Mas é isso, Feliz Natal, deixa o like e mostra o vídeo. Em 2020 era uma temporada da Mercedes, vencendo 11 das 13 etapas, e apenas Hamilton venceu 9 vezes, isso até Turquia, e Lewis vencendo 9 etapas. Na tabela tinha inglês liderando, com vantagem de 85 pontos. Sobre Bottas, que era o segundo, e uma etapa antes de Istambul, na Emília-Romanha, a Mercedes conquistava o seu 6º título de construtores, sobre a Red Bull, que era segundo. E após Imola, chegaremos na gelada pista da Turquia. A pista da Turquia foi recapeada 15 dias antes da etapa. Que ideia miserável, cara. Eu quero saber quem é o pai dessa ideia. E por isso todo mundo perdia o carro, ou rodava mesmo. E o Max falou que estava pilotando no gelo. E o Leclerc perdeu o carro e até levou o cone. E no Q1, pelo menos 3 pilotos rodaram. E Gasly, Kvyat, Bottas e Max rodaram. E o Norris teve problemas de potência. E no Q8, que antigamente era mais rápido da pista, naquele ano era bem devagar, com o Max tirando o pé no meio da curva. E com muita revolta dos fãs, o Max Emilia foi mais rápido, com 35.0. E mais tarde, no segundo treino livre, não foi diferente. Grosjean, Raikkonen e Kvyat rodaram nesse treino. Leclerc foi que mais fez mais voltas, com 45 no total. E o mais rápido foi de novo o Verstappen, com 28.3. E para fechar o terceiro treino livre, a pista, que estava ruim, piorou por causa da chuva. E Pérez, Norris, Vettel, Sainz, Leclerc e Kvyat rodava de novo, enquanto Leclerc tocava no Ocon e o Toro caiu, moleque. O Giovinazzi rodava e beijava o muro, enquanto o Minimax era normalmente o mais rápido, com 48.4. E após os treinos, teremos o quali, que seria bem doido. E com pré-quali de quase meia hora, e com isso incrível, com vídeo sobre o Hamilton. E tinha a narração do Serginho, ainda no Sport TV. E depois dessa meia hora, tínhamos luz verde para o início do quali. Na primeira saída, o Max saiu de intermediário, e por isso ele escapava. Logo depois, fazia aquele drift do Need for Speed. E na volta rápida, o Max escapava. E o tempo mais rápido era de 2 minutos e 7 segundos. Do Bottas de pneus para chuva forte. E quando faltavam 11 minutos, o Albon, mesmo com o pneu azul, perdia o carro. E quando faltavam 7 minutos, o Verstappen estava à sua volta. Na curva 8, tinha muita chuva. Não só nessa curva, mas sim na pista inteira. E depois de 1 minuto, tínhamos a bandeira vermelha. E o qual é suspenso por tempo indeterminado, pois a chuva estava pior quando o Q1 começou. E um adendo: entre as rodadas, o Kvyat rodou de novo. E depois de 11 minutos, o safety car estava na pista para ver as condições. E até o safety car não tinha aderência. E depois de incríveis 40 minutos, tínhamos finalmente a luz verde para a continuação do Q1. Um bom grupo de pilotos foram rapidamente para a pista. E o Raikkonen já começou rodando. E quando faltavam 5 minutos, todo mundo estava na pista. E seriam eliminados Leclerc, Grosjean, Gasly, Russell e Latifi. E depois de 2 minutos, o Grosjean rodava e ficava na brita. E por isso, tínhamos novamente a bandeira vermelha. E antes do reinício, era uma correria para colocar os pneus intermediários. E o primeiro na fila era o Max. E por isso, quando tínhamos a luz verde, o Verstappen saiu logo para fazer sua volta. Quando faltavam 2 minutos, todo mundo estava na pista. E o Max era piloto em risco. E no Ston 1, o Max foi 2 segundos mais rápido do que o tempo do Ocon. No Ston 2, ele melhorava para 5 segundos. E quando o Vespa cruzou a linha, ele fazia 1,57.4 e pulava para primeiro e saía do risco. Leclerc era o quinto e saía da eliminação. Russell melhorou, mas ficou em 16º. O Sainz subia para 10º. E Ricardo era o sexto. O Gasly também melhorava e era o sexto. E o Norris, para fechar, melhorava e saía do risco. E depois, as Mercedes não conseguiram melhorar os seus tempos, pois o Bottas foi o 8º e o Lewis em 14º. E o Latifi, para fechar o Q1, rodou e ficou na brita, enquanto Kvyat rodava de novo. Por isso, foram eliminados Magnussen, Kvyat, Russell, Grosjean e Latifi. E depois, todas as voltas que foram feitas sob a bandeira amarela seriam investigadas, enquanto Latifi ficava na brita. E quando o Q2 foi iniciado,
ainda tínhamos fiscais na pista. Isso é inacreditável. E por isso tínhamos a bandeira amarela na curva 8. Mas logo depois já tínhamos a pista livre. Quando faltavam 10 minutos, o Raikkonen foi mais lento do que o Norris, que estava de intermediários. Mas logo depois, o tempo do Lando foi deletado. E depois de minuto, o Verstappen fez incríveis 1:57.1. Logo atrás veio as Racing Points, fazendo P2 e P3. E quando faltavam 7 minutos, o Stroll foi quase 1 segundo mais rápido do que o tempo do Albon. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Ocon, Leclerc, Norris, Gasly e Sainz. E depois de um minuto, o Verstappen fez a volta de 1:52.0, colocando quase 2 segundos em cima do segundo. E depois, quando faltava 2 minutos, fez outra volta, melhor ainda, com 1:50.2, colocando agora 3 segundos na frente do segundo. E com o tempo já encerrado, o Sainz melhorava, ficava na P11, o Gasly ficava onde estava, o Norris melhorava, mas era eliminado, igual o Vettel que melhorou, mas ficou fora. O Leclerc não saiu da P14, e por isso as McLarens, Norris e Sainz e as Ferraris estavam eliminados. E os tempos das Ferraris, Vettel e Leclerc, foram deletados. Logo depois, o decisivo Q3 começava. Quando faltavam 8 minutos, o Verstappen vinha com os tores em roxo. E quando cruzou a linha, ele fez 1:52.3. Logo atrás veio o Albon, que ficou 4 segundos atrás do Max. Depois foi o Stroll, que ficou em segundo, a 1.5 atrás do Max. Mas o Pérez fez 1:52.0 com o pneu intermediário. E quando faltavam 5 minutos, Bottas foi ao box e colocou os inters. Logo atrás veio o Lewis, que parou e botou os intermediários. E quando faltavam 1 minuto, o Pérez vinha, custou 1 em roxo e baixava 2 segundos. E quando cruzou a linha, o mexicano fez incríveis 1:49.3, colocando 3 segundos em cima do Max. Logo atrás veio o Stroll, que faziam 2 para a equipe cor-de-rosa. E com o tempo já encerrado, o Stroll fez o melhor todo 2. E quando cruzou a linha, ele fez 1:47.7, tomando a P1 do Pérez. O Hamilton cruzou a linha e ficou em sexto. E Bottas em nono. E o Max, de intermediários, ficou em segundo. O Albon tentou, mas ficou em quarto. E por isso Lance Stroll cravou o pole pela primeira vez na carreira, para a felicidade da equipe e do Lance. E quando o Stroll saiu do carro, ele comemorou demais. Após esse quali de 2 horas e bem maluco, vamos finalmente para o grid. E Stroll pela primeira vez na pole, Max revoltado em segundo, Pérez em terceiro, Albon em quarto, Ricardo em sexto, logo à frente do Hamilton, que poderia ser campeão. Ocon, Raikkonen, Bottas apenas em nono, Giovinazzi fechava o top 10. Fila logo atrás tinha Vettel e Leclerc. Após isso, vamos para o domingo. No domingo, a transmissão teria a narração de Cláudio Machado, com a companhia de Sir Lewis Hamilton. E o inglês só precisava fazer mais de 8 pontos sobre o Bottas para se igualar Michael Schumacher e para garantir 7 títulos. Depois da volta de formação, prepara a pipoca que ela vem em caos. As luzes se apagavam e a corrida começava. O Stroll largou bem, segurando a ponta, enquanto o Max ficava e perdia posições. E o Lewis pulava para terceiro e fazia um triode com as Renaults. E o Ricardo tocou no Ocon e o Bottas se empolgou e rodou sozinho. E com isso, Ocon e Bottas caiu lá para trás, ou melhor, para o último. Então, o que já estava bom para o Lewis ficou melhor ainda após essa notícia. E o Vettel largou tão bem que já estava na frente do Max. E na frente do Vettel, o Hamilton errava e passava pelo Ocon e perdia a posição pro Vettel e também pro Max. Logo depois perdia até pro Albon. Com isso, ele que era o terceiro caiu para sexto. E o Vettel, que largou de 11º, era o terceiro. Na volta 5, o Max seguia atrás do Giga Vettel, enquanto Stroll liderava com vantagem sobre o Pérez. Na volta 6, o primeiro a parar no box, Cyril Leclerc, que colocava os intermediários. Na volta seguinte, o Bottas parava. Na volta 9, o Vettel seria o primeiro dos líderes a parar para colocar os intermediários. O patrão fez o mesmo e botou os pneus verdes. Na volta 10, o líder, Lance Stroll, parava no box e logicamente colocava os intermediários. O Leclerc fez a melhor volta com 49.7. Logo depois, o Verstappen de pneu azul fez melhor ainda com 48.6, enquanto o Pérez parava no box. E o Hamilton cravou a volta rápida com 45.8, 3 segundos mais rápido do que o Max. E só na volta 11, o Minimax parou no box com a parada de 4 segundos. E o Max saiu à frente do Vettel, que estava à frente do Lewis. Na volta 13, o Giovinazzi parava na pista por problemas no seu carro. E por isso tínhamos o Virtual Safety Car. Na volta 15, a pista estava limpa, por isso tínhamos a bandeira verde, enquanto Hamilton seguia atrás do Vettel. Depois, o Lewis foi para cima e tentava a manobra, mas não tinha espaço, por isso errou e perdeu a posição
pro álbum. Logo depois, o álbum passou o Vettel, mas o patrão seguia atrás do Gigavetto. Na volta 14, o Max chegou no Pérez, que era o segundo, e estava 8 segundos atrás do Stroll. Na volta 18, o Max chegou de vez no Pérez. E na curva 10, o Max colou e tentou mergulhar, mas o Verstappen perdeu o carro, ia para a verde, e por isso o holandês rodava e virava o peão da Jequiti. Mas segurava o carro e tirava da pista. E quando voltou para o traçado, ele pedia posições para o Vettel e para o Hamilton. E por isso, o Max caía para sexto. E com o pneu todo lascado, o homem da Holanda parava no box e colocava novos intermediários. E na volta 19 para 20, a vantagem de que era de 10 segundos caiu para 6. Enquanto o Lewis seguia preso atrás do Gigavetto. E na volta 23, o Albon chegava no Pérez. E na volta 25, o Pérez chegava no Stroll. E na volta 19, a vantagem caiu 7 segundos, de 10 para 3. E depois, na volta 31, o Leclerc abriu o box e fazia sua segunda parada. E na volta 34, o Vettel parou no box e fazia sua segunda parada. E colocava os intermediários. Comparado horrível de 5.3. Nessa volta, o Albon errava sozinho e perdia a posição pro Hamilton, que já era o terceiro. Na volta seguinte, o Albon parou no box e colocava novos intermediários. Na volta 35, o Hamilton tirava a vantagem do Pérez, que chegava no Stroll. E a partir desse momento, o DRS já estava disponível. E na volta 36, o líder Lance Stroll parava no box e colocava novos intermediários e saía atrás do Verstappen. E na volta seguinte, o Hamilton chegava de vez e passava com facilidade o Pérez para liderar o GP da Turquia. E na volta 39, o Leclerc chegava no álbum. E nessa volta, o Vettel errava e passava o Stroll para ser o quarto. Mas o lance deu troco atrás de o Leclerc passando o álbum. E Stroll passou reto e perde a posição para o Vettel e também para o Leclerc. E na volta 40, o Leclerc chegava para brigar contra o Vettel. E por isso, o Monegasco abria a asa e passava o alemão para ser o quarto colocado. Lá atrás, o Albon passava o Stroll. E com isso, da pole, agora o Stroll era o sétimo. Na volta 43, o Leclerc chegava agora no Max. E com asa aberta, o Charles passava o holandês para ser o terceiro. Logo depois, o Verstappen entrava no box e colocava novos intermediários. E na volta 45, o forecast da Amazon nos mostrava que o Leclerc chegaria no Pérez em 5 voltas. E na volta seguinte, o Hamilton colocava a vantagem de uma volta sobre o Bottas. E na volta 46, o Leclerc tirou 1 segundo da vantagem do Pérez. Enquanto lá atrás tinha uma briga entre Ricardo e Norris, que terminou com o Daniel rodando e perdendo a posição pro Lando. E na volta 51, o Max chegava no álbum, mas na curva 4, logo à frente do álbum, tinha o Raikkonen rodando e o Max se empolgava e também rodava. E por isso, tudo que o Max ganhou de vantagem foi por água abaixo. Mas já na volta 53, Max já chegava e já passava o álbum para ser o sexto colocado. E nessa volta, o Leclerc estava a 5 segundos atrás do Pérez. E o Monegasco, que tinha um pneu de mais de 20 voltas. E ele que largou da P12 e ganhou 9 posições e fez 2 paradas. E na volta 56, o Leclerc tirava a vantagem do Pérez. E nessa volta, o Hamilton falou para a equipe que estava chuviscando na curva 8. E se chovesse, o pneu de 50 voltas não daria conta. E por isso, iriam fazer uma parada de segurança. Mas depois, o próprio Lewis não parou. Mas então, o inglês abriu a última volta. A corrida que foi uma loucura e que teve quase de tudo. Mas isso não afetou o 6 vezes campeão. Mesmo com o pneu de 50 voltas, Sir Lewis Hamilton venceu na Turquia de uma forma impressionante. Depois, a gente fala do Hamilton. Pois logo atrás, Pérez errava e o Leclerc aproveitava e passava o mexicano para ser o segundo. E o Leclerc tentou defender, mas acabou errando e passou reto. E perdeu a posição pro Pérez e também pro Vettel para a revolta do Leclerc. E agora, voltando com o Hamilton, numa temporada fantástica para Hamilton, vencendo 9 vezes. Após a Turquia, foram 10. E com uma animação incrível da F1, mostrando a caminhada do patrão até o título. E por isso, Sir Lewis Hamilton conquistava com uma forma sensacional, impressionante, fantástica. Conquistava o seu 7º título. Após vencer 2008, 2014, 2015, 17, 18 e 19, agora 2020. Quando chegou no parque fechado, o Hamilton chorou, pois ele empatava com Michael Schumacher com 7 triunfos. E quando saiu do carro, a ficha não caía. E quando caiu, ele comemorou demais o campeonato. E foi lá com a Mercedes, que deu a ele 6 títulos. E no pódio tínhamos Hamilton e Toto Wolff. E aquela foto incrível do patrão segurando o troféu
da Turquia. E só um adendo, e o Vettel com essa P3 foi ao pódio do alemão na Ferrari. Mas foi esse o maluco vídeo de hoje. Desde já, bom Natal. É isso, meus manos. Me desculpa se eu errei alguma palavra aqui, porque a minha dicção tá horrível hoje. Mas é isso, 3 dias. Falou e fui.